Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Pod 7, a sua maior fonte de informações. Sou a Beatriz Ribeiro, apresentadora e jornalista do seu podcast favorito. E hoje iniciaremos com um dos casos que chocou o mundo nos últimos meses. Um caso de sequestro, saúde e armas biológicas, organizado pelo misterioso grupo terrorista auto-intitulado Massalar. E para começarmos sobre este terrível incidente, iremos conversar em entrevista exclusiva com alguém da linha de frente das investigações. Tenente Susan, o que tem a nos dizer? Boa noite, caros ouvintes do Pod 7. Também estamos aqui com a Miranda Octopus, a perita criminal responsável pela análise das amostras. Boa noite a todos. Continuando as apresentações, seja bem-vinda, Ela Lopes. Olá, Beatriz, convidados e ouvintes. E para entendermos o lado ético e jurídico deste caso, também temos aqui presente a advogada Safira. Boa noite, eu sou a Safira. Vamos ao programa de hoje. No dia 7 de abril de 2020, o mundo foi abalado pela notícia de que alguns figurões mundiais, entre eles o vice-presidente da CIA, John Brennan, a secretária-geral da Organização das Nações Unidas, Maya Vag, e o general russo Yuri Goncharoff, haviam sofrido um ataque bioterrorista. As vítimas receberam na manhã do dia anterior uma série de cartas misteriosas dizendo, abre aspas, nós sabemos o que vocês estão fazendo, não tente calar a nossa voz, fecha aspas. Dias depois, os 3 destinatários estavam mortos. O culpado? Bacillus anthracis, uma bactéria extremamente letal que foi colocada nas cartas antes de serem entregues. E dias depois, a esposa do diretor do FBI, Kalana Miller, foi sequestrada. O sigilo extremo com o qual foram realizadas as investigações ocasionou o surgimento de especulações e teorias da conspiração acerca do caso. E por esse motivo, trouxemos as responsáveis pela investigação para o nosso estúdio, a fim de revelar tudo sobre esse controverso acontecimento. Susan, poderia antes nos dizer sobre como vocês se prepararam para investigarem? Quando chegamos no local, encontramos pouquíssimos besouros ao redor do corpo, enquanto os orifícios do cadáver, como olhos, boca e nariz, estavam com larvas eclodindo. Apenas com esses dados, nós concluímos que o corpo estava na primeira semana do estágio de decomposição. A senhorita Ella pode explicar melhor sobre o que fizeram com as amostras. Bom, antes da Ellie, nossa analista, analisar as amostras, nós, peritos, devemos vestir os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, antes de podermos entrar na cena do crime. Eles nos ajudam a não sermos contaminados pelas amostras ou ainda nos impede de contaminá-las, o que invalidaria as análises feitas em laboratório. Também anotamos observações das condições geográficas e climáticas e extrairmos vestígios da cena para investigação, utilizando de equipamentos descartáveis, sempre novos, ou apenas equipamentos muito bem higienizados. Agora sim, ela pode falar um pouco mais sobre o que recolhemos. Após a perita ter me entregue os insetos coletados, eu comecei a trabalhar. Eu sou especializada em entomologia forense. Entomologia é o estudo dos insetos, e forense seria a aplicação desse conhecimento nos casos criminais. E por meio da análise dos insetos cadavéricos, como larvas e espécies de moscas, por exemplo, podemos descobrir as circunstâncias da morte do indivíduo. E sabendo das características e do ciclo da vida dos insetos, além das regiões onde eles estão predominando, eu também posso saber o local da morte. As larvas, quando comem o cadáver, são afetadas pelas substâncias que existem dentro do corpo, e basta uma análise toxicológica para verificar se existem substâncias tóxicas, e é assim que nós podemos determinar se a vítima se suicidou, se teve uma overdose, ou ainda se foi envenenada. Existe também o IPM, que é o intervalo pós-morte. Como analista laboratorial, eu posso fazer algumas estimativas. A lógica é que quanto maior o intervalo, mais segura a estimativa é. E partindo da análise de que, por exemplo, a pessoa morreu há 3 dias, podemos dizer que ela não está morta mais tempo que o necessário para os insetos aparecerem e se desenvolverem. Então, a idade dos insetos mais velhos presentes no corpo determina o IPM mínimo. E foi a partir disso que chegamos na conclusão da morte do primeiro caso. Bem, os corpos estavam no local havia uma semana. Isso significa que as cartas foram entregues no mesmo dia e que foram coordenadas para que isso ocorresse. No segundo caso, tivemos menos trabalho graças ao segurança da senhora Kalana Miller, que acionou uma viatura para a residência antes de ser brutalmente atacado e morto pela culpada, sem tirar os créditos do pequeno Toby, o cachorro da família. Foi graças ao ato corajoso dele de avançar na criminosa que conseguimos uma amostra do DNA de Binka, a partir de restos do tecido epitelial presos em seus dentes. Além disso, para concretizar nossas certezas, conseguimos amostras de sangue nas mãos do segurança. Sangue esse que não era dele, mas sim o resultado de uma possível luta entre os dois.
Claro que descobrir isso tudo não foi a coisa mais fácil do mundo. A pesquisa acerca da análise de DNA estranho de um possível suspeito em animais domésticos ainda está em seus estágios iniciais, mas estão tendo seus estudos aprofundados. Já o sangue que estava na mão de segurança foi muito mais fácil de identificar. A morte dele tinha sido muito limpa, sem sangue no geral. Logo, aquela amostra deveria pertencer ao assassino. Bom, agora que já sabemos como os investigadores se prepararam, é hora de falar sobre a biotecnologia. A biotecnologia forense traz estudos mais voltados para questões legais em aspectos civis, administrativos ou criminais. A partir daí, a biotecnologia atua fazendo a extração e análise de informações que podem estar contidas nos ossos, sangue, fios de cabelo e até insetos. E foi esse tipo de conhecimento que auxiliou bastante na investigação do caso que estamos abordando hoje. Quem vai falar um pouco mais sobre a biotecnologia forense é a perita criminal Miranda Octopus. Como que a ciência contribuiu para a resolução desse caso, Miranda? Bom, digamos que a parte mais científica foi feita no laboratório, onde ocorre a análise, principalmente genética, das amostras biológicas. Mas, se tais amostras não estivessem bem conservadas, os resultados sairiam errados ou inconclusivos. Precisamos das ferramentas adequadas, como suério para os fluidos, pinças e luvas para resíduos sólidos, pentes finos para fios de cabelo e outros tipos de fios, entre outros. Uma curiosidade é que cada vez que um dente, tesoura, pinça ou luva entra em contato com uma amostra, ele deve ser imediatamente trocado. E no caso de luvas e pinças que são descartáveis, eu quero dizer literalmente jogar fora naquela hora, para que não contamine as demais amostras. Além disso, cada tipo de amostra deve ser conservada de uma forma diferente e específica. Tudo isso para evitar que micro-organismos ou substâncias químicas alterem os vestígios. Depois de fazer tudo isso, a gente precisa enviar imediatamente ou o mais breve possível para o laboratório, porque cada minuto conta. E a partir daí, minha amiga, ela já pode explicar o que ela faz lá. Bom, primeiro, as amostras de sangue e do tecido epitelial foram levadas ao meu laboratório, onde foram submetidas a testes denominados DNA Fingertip, cuja confiabilidade ultrapassa os 99%, ou seja, tem muito sucesso. E esse teste, ele pode ser feito com apenas uma gotinha de sangue e o seu resultado demora em média de 4 a 8 horas. Antes de explicar o teste em si, temos que compreender que sondas são utilizadas para identificar as sequências de DNA, chamadas de VNTR, ou seja, número variável de repetições em sequência. O VNTR ele é composto por sequências curtas de nucleotídeos, que são conjuntos que compõem o DNA e se repetem por ele. E o VNTR consegue evidenciar qual a ordem dos nucleotídeos na amostra. Lembrando que cada pessoa tem um padrão específico de repetição dessas unidades, e é a partir desse padrão que nós encontramos o culpado. Todavia, para que seja possível analisar essa faixa de material genético, é preciso que antes do DNA seja isolado por enzimas de restrição, para que a parte única de cada ser humano possa ser obtida. Em seguida, esses pequenos pedaços são separados em um processo chamado de eletroforese, que utiliza corrente elétrica. E após o término da eletroforese, um equipamento que utiliza luz ultravioleta e corante específico traduz a imagem do DNA, que então poderá ser estudada pelos pesquisadores. E após realizar todo esse processo, nós comparamos o resultado obtido com os padrões do banco de perfil genético, que armazena o DNA de diversas pessoas. E a partir dessa comparação, encontramos os culpados. O nosso chute foi óbvio. Fizemos diversas análises nos envelopes e até mesmo nas substâncias, coletadas de forma segura, à procura de qualquer vestígio de que pudesse nos levar até o culpado. Tivemos um sucesso na residência do Sr. Yuri Goncharov, onde encontramos impressões digitais e um pedaço de unha no meio da antraz. A princípio, a gente nem pensou em procurar por impressões digitais, porque teria que ser na carta e isso poderia ser confundido com as impressões da vítima ou do carteiro. Só que depois de vermos que tinha uma unha, percebemos que realmente a carta não tinha sido manipulada com luva, pelo menos não aquela específica, e a gente poderia realmente colher as amostras digitais. Primeiro, acionamos os papiloscopatas, que são os especialistas em impressões digitais, e a primeiro momento a gente tirou foto de tudo e depois usamos luzes direcionais, que são luzes forenses que são utilizadas para ver melhor. Em seguida, a gente passou um revelador, que é um pó que é aplicado por cima dessa impressão, e depois marcamos e fotografamos utilizando as escalas métricas, que é para ver o tamanho certinho. Além disso, fazemos um molde de silicone e tudo isso nós enviamos para análise. Após receber da perita Miranda os materiais em condições intactas, eis que começa uma das partes mais difíceis do meu trabalho, a análise das impressões digitais, repetindo alguns processos já realizados pela perícia, mas com mais cuidado com o uso de luzes e substâncias reveladoras. Uma das principais análises que faço é o confronto de impressões papilares na marra, onde eu comparo duas ou mais impressões, através de vários recursos ópticos ampliadores, determinando as regiões semelhantes entre elas.
Quando uma impressão é coletada e ela não é suficiente para identificação humana, é necessária a realização do confronto e da comparação das impressões obtidas no local de crime com aquelas de suspeitos ou armazenadas em banco de dados. E o sistema automatizado de impressões digitais, chamado de AFIS, tem justamente essas funções, agilizando o processo de identificação com seu banco de dados atualizado constantemente. E após a devida análise das impressões encontradas, especialmente na carta, conseguimos determinar, através do confronto de impressões por meio da observação direta, que uma pertencia ao carteiro do dia e uma vítima. Porém, ainda haviam outras duas, que não foram possíveis de reconhecer sem o uso do AFIS e o seu extenso banco de dados. Percebemos que uma das impressões batia com de uma das suspeitas, e para nossa surpresa, a outra batia com a do sequestrador de Kalana, identificada após compararmos as informações do DNA dela com de um dos bancos genéticos, como o GenBank. Era o que faltava para a nossa equipe concluir que os dois casos eram, na verdade, um só. Entretanto, não importa quantas vezes nós conversemos com as talentosas investigadoras, jamais iremos ver todos os lados da história, caso não falemos com as culpadas. Binka e a Namira Bonita, ambas cientistas brilhantes conhecidas dos mortos. Mas a pergunta que não quer calar é: por que elas fizeram isso? Eu fui até o local onde as bioterroristas culpadas estão hoje presas, para assim poder elucidar essa questão. Agora passarão seus áudios gravados no dia da entrevista. Sério isso? Você sabe o que é uma arma biológica? É quando alguém tem a brilhante ideia de usar um vírus, bactéria ou micro-organismo mortal contra os seus inimigos. E você sabe o que aquela gentinha que a gente matou queria? Uma coisa exatamente assim. Então, vocês queriam justiça? Obviamente, por todo mundo. Armas biológicas são uma coisa cruel, podre. Sabe aquele pó branco que tava nas cartas? Era isso, antraz puro. Eu só não entendo com o pedaço da minha unha eu fui para lá. E as digitais? Foi um erro de amador. Caso não fosse por isso, teria sido um crime perfeito. E você, Binka? Foi a responsável pelo sequestro de Kalana Miller. Nos conte como foi. Bem, vocês acham que ela é um injustiçado, por acaso? Ela é tão culpada quanto a todos os outros. Se não até mais. Ela é verdadeiramente por trás da arma biológica. Sequestrá-la não foi um desafio. O marido sai para o trabalho todas as noites, e os seguranças trocam de expediente um pouco depois. Entrar foi fácil, o difícil foi sair. Assim que entrei na casa, já coloquei aquela maldita para dormir. Usei luvas de látex para não deixar nenhuma impressão digital no local e passei um pano úmido em tudo que eu tocava. Mas enquanto eu estava quase acabando com o serviço, entrou um segurança na casa fora do horário. Eu suspeito que ele tivesse um caso com a Kalana. Foi difícil acabar com ele, e quando eu finalmente consegui, aquele cachorro apareceu e foi para cima de mim. Não consegui me livrar do que estava na boca dele, e os policiais estavam perto. Eu não podia arriscar ser presa. E você faria isso de novo? Você não faria isso se estivesse no meu lugar? Bom, a dimensão que esse caso tomou, obviamente, leva ao surgimento de muitas opiniões diferentes e bastante controversas, e acabam nos trazendo muitas dúvidas do que é certo ou errado. Safira, o que a bioética e o biodireito nos dizem a respeito tanto da parte da ação dos criminosos, como também sobre a produção da arma? As armas biológicas são agentes patogênicos vivos criados para criar pânico e destruição, levando a massacres e extermínios. Abrangindo esse tipo de ameaça e outras mais, surgiu então a bioética. Não possuindo uma única definição, ela pode-se dizer que é um estudo interdisciplinar entre o conhecimento biológico e o sistema dos valores humanos, basicamente um estudo dos problemas morais causados pelas pesquisas científicas. Por biodireito, podemos entender de maneira resumida que seja o estudo de relações jurídicas entre o direito e a tecnologia avançada, sendo ligado à medicina, à biotecnologia e à bioética. É um ramo que se preocupa com o comportamento humano frente aos avanços da tecnologia. Ambas têm armas biológicas como repulsivas. Essas são terminantemente proibidas há mais de um século, exatamente porque é letal e no curto espaço de tempo é catastrófico. Embora seja um avanço técnico e biológico, não é viável, já que colide com a vida e a dignidade, não apenas de nós humanos, como também de outros seres vivos. As minhas clientes, que estão sendo chamadas de bioterroristas pelo governo e pela mídia, viram isso e, em nome da nação, foram corajosas o bastante para impedirem sozinhas outras mortes de pessoas inocentes. Assim sendo, o que vocês estão dizendo ser crime é notório e que, verazmente, é legítima defesa, não apenas em nome das minhas clientes, mas em nome de todas as nações.
E aí, ouvintes, que reviravolta, não é mesmo? Essa reportagem só traz mais um exemplo de como a importância da ciência está presente em diversos aspectos da nossa vida. Desde a saúde até a resolução de crimes, é importante levar reconhecimento aos profissionais que trabalham nessa área com tanta dedicação, pois vimos na fala dos investigadores o tamanho do cuidado que é preciso ter com as amostras para que permaneçam do mesmo jeito que foram colhidas. Foi um prazer enorme estar aqui apresentando um programa que ama a ciência e seus diversos ramos, com pessoas tão renomadas que me acompanham aqui hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Encontro vocês na próxima edição.